estão? Depois de uma semana sem podcast, porquê que eu não gravei? Já sei, tive uma semana bem ocupada e depois, no único dia livre que eu tinha para gravar, eu tive o dia todo com a minha melhor amiga. Portanto, não gravei. Pus a minha amizade e a minha vida social acima do podcast, o que nem sempre acontece e se calhar devia acontecer mais. Mas pronto, peço desculpa por isso, mas cá estamos novamente. Vocês sabem, eu tenho vida, toda a gente tem vida e volta e meia isto pode acontecer e vai acontecer mais vezes, mas eu faço o meu melhor e isso é que conta, não é verdade? Então, como é que vocês estão? Eu estou aqui a uma quinta-feira, dia 26 de Abril. Ontem foi o dia 25 de Abril. Para mim foi só um feriado, com uma criança em casa. Fomos à praia de manhã, mas chegámos atrasados. Então, já chegámos à praia às 10 e tal. O que com um puto de 2 anos é muito tarde, porque ao meio-dia já tínhamos que estar em casa. Portanto, foi só mesmo para dizer que tínhamos saído de casa. Tivemos lá, 1 hora, se tanto. Já estava bué da cheio, estava muita gente. E eu já não estava habituada, porque as últimas vezes que tenho ido à praia, vamos sempre muito cedo, 9h30 já estamos na praia. Então, chego sempre à praia assim muito vazia, nunca está completamente vazia, porque há sempre pessoas mais malucas que nós para irem ainda mais cedo. Mas costuma estar assim muito vazia e vai enchendo à medida que nós já lá estamos. Ontem não, ontem chegámos e já estava muita gente. Tendo em conta que ainda estamos em Abril, não é? Foi estranho de repente perceber, estamos quase no verão. E ontem parecia verão, literalmente. A água é que estava um gelo. Eu molhei os pés somente e já foi demais, porque estava muito fria mesmo. Mas ontem foi dia 25 de Abril e eu vi muita gente a partilhar os stories de quem foi à manifestação, ou eu ia dizer discurso, não é discurso, parada, sei lá, eu não sei o que aquilo foi, honestamente nunca fui. E uma das cenas que eu tenho reparado, desde que moro em Lisboa, é que em Lisboa, provavelmente por ter sido aqui, se calhar estou a cometer uma gafe, mas eu acho que sim, não é? Aqui foi onde aconteceu a cena, mesmo a sério, o 25 de Abril, a Revolução, a cena dos escravos. Eu sinto que, não sei se é por isso, mas em Lisboa as pessoas vivem muito mais e sentem muito mais o 25 de Abril. Pelo menos a ideia que eu tenho, e isto pode estar contaminado pelo facto de eu, na altura, eu deixei de viver no Algarve com 21 anos, acho eu. Este ano vou fazer 27. Estou a ficar bué velha. Não, mentira. Eu deixei de viver no Algarve com 22 anos. Pronto. Não sei se era eu que não estava atenta, se era pela idade, se era por desconhecimento, se era por falta de atenção, ou se de facto é verdade. No Algarve, eu sinto que ninguém dá assim tanto valor, pelo menos não há assim festividades, não me lembro de haver cravos na rua, cartazes, coisas assim. E em Lisboa as pessoas param mesmo e vão percorrer a avenida, há espetáculos do 25 de Abril, as pessoas vivem muito esse dia e eu noto que esse dia tem um peso muito maior para as pessoas de Lisboa do que eu sentia no Algarve. Mas posso estar completamente errada, pelo menos é a minha percepção. E pronto, olhem, acabando por aproveitar esta deixa do 25 de Abril, eu vou já dar a falar, normalmente esta é a última coisa que eu digo antes de acabar o episódio, que é a frase lindinha da semana. Mas tendo em conta que a temática é o 25 de Abril, pelo menos durante este curto trecho do episódio, a frase lindinha desta semana é um verso da famosa e grandiosa e lindíssima música Grande La Vila Morena, que é, a frase em questão é: em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. E eu amo esta frase, arrepio-me sempre. Aliás, a música, para quem não ouviu, que eu acho que só recém-nascidos é que não devem ter ouvido esta música, mas eu sinto que nós todos já ouvimos esta música, mas provavelmente poucos de nós ouviram mesmo a música. Eu sei disso porque eu conhecia a música num todo não, assim, partes, já tinha ouvido, mas se calhar estava a dar de fundo em algum lado e não estava a prestar mesmo atenção. E há uns dias atrás eu estava a ouvir um episódio do podcast do Salvador Martinho, ao ar livre, e eu ainda estou, em
junho de 2022. Eu estou com um ano de atraso. Então calhou a ouvir há umas semanas o episódio que calhou na altura do 25 de abril de 2022. E ele colocou logo, acho que foi na abertura, na abertura do episódio, antes sequer de falar, de dar os bons dias às pessoas, ele colocou logo a Grândola Vila Morena a dar. Eu pronto, não estava à espera, mas já estava com os fones postos, não tinha o telefone por perto para passar à frente, nem para pôr pausa, nem nada, então fiquei ali a ouvir a Grândola Vila Morena pela primeira vez com a atenção que ela merecia, e é uma música do caraças. Eu amei, porque reparei que é uma música mesmo super minimalista. Eu acho, pelo que eu me lembro, não tem qualquer som instrumental, é o som dos passos e a voz do Zeca Afonso e a voz do coro, que acho que é canta alentejano, e as frases e as vozes e os passos tudo junto tem uma força gigantesca, e ainda para mais tendo o contexto histórico do que aquela música significou, não é? É mesmo muito poderosa e é muito bonita a letra da música, e pronto, de toda a letra, que é toda muito bonita, esta é sem dúvida o verso que eu mais gosto. Portanto, olhem, quis dizer aqui: em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Devíamos lembrar-nos disto muito mais vezes. Mas pronto, 25 de Abril à parte. O que é que eu tenho para falar com... Olha, queria partilhar uma cena super pouco relevante, mas que eu queria partilhar isto porque eu quero saber se vos acontece a mesma coisa. Eu sou uma pessoa... Eu sei que isto é uma novidade. Eu sou uma pessoa que eu não me considero muito suscetível. Por exemplo, eu vejo filmes em que as pessoas ficam todas, tipo, cortam barrigas, cortam cabeças, há vísceras de fora, há, tipo, cenas violentas, e eu não... Claro que há alturas em que eu posso achar, tipo, ei, que impressão, ei, está-me a dar impressão, não sei o quê. Mas eu não me deixo... Não sou muito suscetível a isso, tipo, não tenho pesadelos com essas coisas, não me dá vontade de vomitar, vou espirrar. Desculpem. Mas... Eu, por exemplo, a única coisa que eu sinto que eu não sou capaz de ver, por exemplo, filmes de... Eu estou a dizer, por exemplo, bem vezes, desculpem. Filmes de terror. Eu não sou capaz de ver filmes de terror que tenham a temática de espíritos, fantasmas, assombrações. Não sei explicar porquê, porque eu não acredito que existam fantasmas e espíritos. Como eu já partilhei aqui imensas vezes, eu acredito, feliz ou infelizmente, que nós vivemos a nossa vida e quando morremos de vez, que o nosso corpo desliga-se e começa a decompor-se e que não sobra nada. Mas, por alguma razão, a ideia de pensar, de sequer cogitar a hipótese de haver, tipo, pessoas que estão mortas, mas que estão ainda aqui. Epá, eu não sei explicar o que é. Não sei se é medo que seja verdade. Não sei se é medo da quase nula, mas uma pessoa nunca sabe, né? Na verdade, como eu já disse aqui também, tipo, há coisas que antes as pessoas tinham como certas e a ciência tinha como certas e mais tarde houve desenvolvimentos científicos que provaram o contrário. Portanto, eu não posso dizer... Porque não sou ninguém para dizer que não existem espíritos por aqui, que quando nós morremos há qualquer coisa que permanece aqui e que de repente eu não estou sozinha neste quarto, não é? Mas a hipótese de pensar nisso dá-me bué arrepios, mesmo bué. Então, é o único tipo de filmes que quando termina eu fico com medo a seguir. Eu lembro-me bué, por exemplo, quando nós somos pequenos, isto acontece muito mais vezes, não é? Porque somos mais sensíveis, somos mais pequeninos, mais imaturos, mais medrosos no geral. E eu quando era pequena era assim muito mais suscetível. E eu lembro-me que, apesar de ser um dos meus filmes favoritos, o Eduardo de Mãos de Tesoura, eu adorava esse filme, é um dos filmes da minha infância, era dos filmes que mais me deixava com medo depois. E imaginem, o Eduardo de Mãos de Tesoura, ele era um bocado creepy visualmente, mas ele era super fofinho, tipo a personalidade dele, a forma dele falar, tinha sempre aquela cara assim meio de assustado. Ele era uma personagem fofa, mas tinha um visual assustador, creepy, é tipo arrepiante. Então, eu vi o filme e durante o filme, tirando
eu lembro-me que a música e as imagens de abertura, enquanto está a dar a ficha técnica, isso eu passava sempre à frente porque me arrepiava, porque era tipo imagens do laboratório do gajo que criou o Eduardo Mãos de Tesoura, então tinha tipo cabeças de bonecos, não é? Mas tipo bem realistas, mãos, tesouros, tinha assim um ar um bocado assombroso, assombrador. Estou com dificuldade com as palavras hoje, mas pronto, percebem o que eu quero dizer. Então, essa parte eu passava sempre à frente. Mas o filme em si era muito colorido, era leve, era engraçado. Claro que havia partes assim um bocado mais sombrias, mas no geral eu via o filme descansadinha da vida. Mas a partir do momento em que ele acabava e o sol se punha, eu começava a imaginar. Eu andava pela minha casa e eu vivia numa casa muito grande. Hoje em dia eu percebo que era uma autêntica mansão e eu não fazia ideia, porque era a minha casa e era normal para mim. A minha casa era muito grande, então eu andava pela minha casa e se fosse para zonas em que eu sabia que não estava ninguém naquele piso, ou que estava por alguma razão escuro, ou sempre que eu virava uma esquina, eu imaginava que o Eduardo Mãos de Tesoura ia estar tipo especado, bué direito, quieto, a olhar para mim. E essa porcaria dava-me bué medo, ainda me lembro, estão a ver aquele medo, quando vocês têm um medo que parece que ficam gelados por dentro, eu sentia bué isso, e nem sequer é considerado um filme de terror, acho eu. E pronto, passaram-se os anos, eu deixei de sentir isso, mas isso continua a acontecer com filmes, vídeos, histórias sobre espíritos. Epá, porque dá-me bué aflição, tipo imagens, como é que eu ia te explicar? Eu estou com dificuldade em explicar isto, tipo, tudo o que tem a ver com pessoas, eu acho que o que me assusta mais no mundo são pessoas, na verdade, porque eu tenho noção de que somos capazes de fazer coisas completamente incríveis no pior sentido possível. Então, tudo o que tudo o que tem assim forma humana, ou é uma pessoa que já faleceu, mas tipo ainda é um fantasma, eu não sei explicar. Por exemplo, há um filme que eu amo, que é dos melhores filmes que eu já vi, está no meu top de filmes favoritos, que se chama Ghost Story. Aconselho toda a gente a ver. Há um momento, e eu agora vou dar um spoiler, portanto, pessoas que não viram o Ghost Story, não gostam de spoilers e querem ver o Ghost Story, passem 30 segundos para a frente. E pronto, é um momento em que a personagem principal falece, não é? E está na marquesa, tipo, na morgue, e tem um pano por cima. E de repente, ele levanta-se, porque ele é o ghost da story. Então ele estava tapado com o lençol branco e de repente vira fantasma, mas o movimento, eu lembro-me perfeitamente, era assim tudo muito parado, a afastar-se da câmara, e ele estava deitado porque estava morto, e de repente ele levanta-se com o lençol de cima, mas levanta-se assim, porque normalmente levanta-se assim de uma forma mesmo muito humana, tipo um movimento brusco, como nós estamos deitados e vamos levantar-nos. Pronto, levantamos-nos rapidamente. E pelo movimento ter sido assim tão humano, mas eu sabia que ele estava morto, aí deu-me bué arrepios e foi um momento bué arrepiante e assustador para mim. O resto do filme não achei nada, é muito poético, é poesia total. Ai, desculpem, isto foi a minha coluna aqui, eu tive a coluna aqui a dar som, a dar música, e entretanto esqueci-me que ela estava ligada. Mas pronto, como uma coisa que não era suposto ter um movimento tão humano, tão cru, teve esse movimento humano e cru, foi muito mais assustador do que se tivessem feito assim uma coisa muito mais tipo lenta e falseada, estão a perceber? Então eu acho que é por isso que tenho tanto medo de filmes com fantasmas, porque fantasmas eram pessoas. Pronto, isto tudo para dizer que eu sonho sempre com a última coisa que vi antes de dormir. E por isso é que eu tenho que ter bué cuidado com a última coisa que vejo antes de dormir. E imaginem, isto acontece... Ai, eu sinto que estou a sangrar do lábio. Será que é verdade? Não, está-me só a doer. Não sei porquê. Isto acontece, sonhar com a última coisa que eu vi antes de dormir acontece independentemente do que seja. Se for um filme de terror, eu vou sonhar com o filme de terror. Se for os Teletubbies, eu vou sonhar com os Teletubbies.
E é impressionante, porque acontece sempre, tipo, agora acontece menos porque eu vou me deitar com o Duarte e imaginem, ele está naquela fase em que ele não quer dormir. Então, eu tenho sempre que me deitar e fingir que já estou a dormir para ele se acalmar, porque as crianças fazem o que nós fazemos, não é? Então, ele de me ver supostamente dormir, acaba por deitar-se ao meu lado, fechar os olhinhos e adormecer. Pronto. Mas às vezes este compasso transitório entre ele estar a dormir, entre estar acordado e estar a dormir, demora alguns minutos. E às vezes é o suficiente para eu, de facto, adormecer. Então, grande parte das noites eu acabo por adormecer sem ver nada antes, sem mexer no telefone, sem ir ao Instagram, sem ir ao YouTube, sem ir ao TikTok, o que é uma coisa boa, não é? Porque não se está mais que sabido que não é muito bom ver ecrãs e consumir esse tipo de coisas antes de dormir. E por acaso foi uma coisa que eu, no tempo em que morei na minha casa na Praça da Alegria, eu perdi muito o vício e o hábito de fazer, porque a minha casa era toda muito, como é que é de explicar? Vocês tinham a fachada do prédio, que tinha 2 janelas, e essas 2 janelas eram as janelas da minha sala. E depois todo o resto da casa era da sala para trás, estão a perceber? Então, o meu quarto, que era a última divisão para trás, ou seja, a sala e o quarto estavam nas arestas opostas do prédio, o meu quarto não tinha rede de internet, porque o router estava na sala. Então, eu como não tinha net no quarto, eu perdi muito o hábito de fazer scroll no Instagram antes de adormecer. E isso foi muito bom durante esses 2 anos. Depois, obviamente, mudei de casa e isso voltou a acontecer, porque estamos todos viciados em telemóveis. Mas pronto, então agora não acontece tanto porque eu acabo por adormecer sem ecrãs imediatamente antes de adormecer. Mas quando acontece eu aguentar e não adormecer antes do Duarte, eu vejo vídeos do YouTube, vejo Instagram, vejo o que for. E essas últimas coisas que ficam implantadas no meu cérebro acabam por contaminar e infiltrar-se nos meus sonhos. E é bué engraçado. Porque às vezes sonho com coisas meio maradas, porque mesmo que a última coisa que eu vi não tenha sido particularmente marada, nos nossos sonhos as coisas acontecem sempre de uma forma bué da esquisita. No sonho parece que faz tudo sentido e depois vocês acordam, e eu pelo menos lembro-me de 97% dos sonhos que tenho. Vocês acordam e põem-se a pensar, tipo, como é que... Tipo, pessoas... Isto acontece-me tanto nos sonhos. Imaginem, eu estou a falar com o Ricardo no meu sonho. E a meio do sonho, o Ricardo deixa de ser o Ricardo e passa a ser outra pessoa, mas eu falo e interajo com ele como se ele continuasse a ser o Ricardo. Mas às tantas, já não é ele, já é outra... Estão a perceber? Pessoas são substituídas, como tipo naquelas séries em que há uma personagem e depois por acaso, sei lá, o ator que fazia essa personagem morre, eles têm que substituir, mas continua a ser a mesma personagem e toda a gente à volta age como se nada tivesse mudado. Pronto, isso acontece-me em quase todos os sonhos. E depois coisas que eu vi antes de dormir infiltram-se de formas bué maradas. Tipo, eu lembro-me, no outro dia, eu acho que antes de adormecer vi bué TikToks que por alguma razão tinham... Eu já não me lembro bem, ou eram tipo galinhas, ou eram pássaros, eram aves, no geral. Eu não me perguntem sobre o que eram os TikToks, porque eu já não me lembro. Mas lembro-me que sonhei que nesse dia... sonhei que comecei tipo, a sentir uma comichão nos pés, tipo um desconforto qualquer, e depois às tantas começou a aparecer umas cenas estranhas na minha pele, e eu comecei tipo, a espremer, como quem espreme um ponto negro. E quando comecei a puxar para tirar o que estava lá dentro, eram penas. Estavam tipo a nascer penas do peito, do pé. E eu tipo, a agir com boa naturalidade, tipo, no sonho, a minha amiga médica, a Catarina, a dizer tipo, Bárbara, tipo, tens de tirar isso, cuidado para isso não infectar. Tipo, gente, têm noção que me estavam a crescer penas do peito, do pé, e toda a gente estava a agir como se isso fosse uma coisa normal. E eu acordei e percebi que o meu cérebro às vezes é um sítio um bocado estranho. E que eu tenho realmente que ter muito cuidado com aquilo que vejo antes de dormir, porque às vezes isso pode dar asos a pesadelos, ou sonhos bastante desconfortáveis, ou
ou estranhos só, no geral. E pronto, e não sei se... Porque eu partilho isto com o Ricardo e ele acha bué estranho porque não lhe acontece. Tipo, ele pode ver, independentemente do que ele veja antes de dormir, ele diz que não sonha, mas eu sei que isso não é possível, eu sei que toda a gente sonha. Ele simplesmente nunca se lembra do que sonha porque ele tem uma memória horrível no geral. Então eu acho que até durante os sonhos ele é distraído demais para fixar. E eu lembro-me sempre dos sonhos, então consigo perceber que está sempre relacionado com a última cena que vi. E eu nunca conheci ou nunca falei sobre isto, nunca calhou falar sobre isto com ninguém que me desse o retorno de eu também sou assim. Portanto, se forem assim, digam-me. E pronto, olhem, o que é que eu quero falar mais? Tenho aqui um ponto a dizer, porque eu no outro dia estava a ver um vídeo no YouTube de uma youtuber que eu sigo, que é a Colleen Ballinger. Não sei se conhecem, provavelmente sim, ela é muito grande. Ela ficou famosa a fazer vídeos de uma personagem que ela criou, que era a Miranda Sings. E entretanto as coisas evoluíram e eu praticamente não, eu só sigo o canal de vlogs dela. E ela é uma pessoa que eu gosto muito de seguir porque... Primeiro, somos muito, muito diferentes na maior parte das coisas. Tipo, ela é muito... Como é que eu ia explicar? Americana. Imagina, tem um estilo de vida completamente diferente daquilo que eu tenho. Tipo, é muito consumista, mas depois ao mesmo tempo é muito humana, muito sensível, muito dramática. Fala muito sobre assuntos da saúde mental e eu gosto muito disso. E para além disso também é mãe. Ela tem um filho com 4 anos e tem um casal de gêmeos com 1 ano e pouco. E sempre foi gostei sempre muito de seguir a jornada das gravidezes dela, porque eu gosto de gravidezes no geral. E infelizmente ela é uma pessoa que sofre muito, muito, muito durante as gravidezes, tipo a um nível extremo que eu nunca vi ninguém partilhar. Ela sofre mesmo muito em termos físicos e psicológicos. Pronto, isto tudo para dizer que temos experiências muito diferentes, porque, por exemplo, eu amei estar grávida e o primeiro ano de vida do Duarte, para mim, a nível psicológico, foi muito, muito difícil. E nela é exatamente o oposto. Ela detesta com todas as forças, passa mesmo muito mal durante as gravidezes e a partir do momento em que os bebés nascem, ela sente quase sempre que volta a ser ela própria de novo. E no outro dia eu estava a ver um vídeo em que ela estava-se a preparar para ir... porque ela faz tours pelos Estados Unidos a fazer um espetáculo musical que é com a tal personagem que ela criou, a Miranda Sings, e ela própria, pronto. Então, pronto, volta e meia ela tem de viajar e ficar longe das crianças e custa-lhe horrores e ela diz sempre que... como é que é de explicar? Que quando ela está ansiosa, porque ela sofre com déficit de atenção, ansiedade, depressão, e que uma das coisas que faz com que ela fique muito mais calma e mais tranquila é passar tempo com os filhos. E eu pus-me a pensar, enquanto via e ouvia esse vídeo dela, que eu sou exatamente o oposto. Isto pode soar mal e vai soar mal para muita gente porque vai soar eu não gosto de estar com o meu filho e não é de todo isso, tipo, vocês sabem que eu adoro, mas para mim é muito importante os momentos e as horas que eu tenho para ser só a Bárbara, sem mais nada. Mas mais do que isso, e foi nesse sentido que eu fiquei tipo, nunca tinha parado para pensar e percebi o quão oposta era em relação à Colleen. Que ela disse que eu quando estou ansiosa e quando quero, tipo, meio que não é relaxar, porque uma pessoa nunca relaxa quando tem filhos pequeninos, mas quando se sentia mais tranquila era quando passava tempo e quando estava a brincar com os filhos. Eu quando estou com o Duarte é quando eu estou menos tranquila e quando tenho mais ansiedade, porque embora eu goste muito dele, embora goste de interagir com ele, de passar tempo com ele, eu quando estou com ele estou muito alerta para tudo o que possa eventualmente estar a fazer de mal ou tudo o que possa fazer melhor, percebem? Imaginem,
Se estou em casa, estou bem, se calhar devia sair um bocado de casa com ele, para ele brincar na rua, para não estar sempre fechado em casa. E depois quando estou na rua, estou a pensar noutra coisa qualquer. Estou a pensar que me apetece estar em casa, porque eu sou sempre esse tipo de pessoa. E depois quando, em momentos de aflição, ou de cansaço, ou de falta de paciência, ele fica mais tempo do que o suposto a ver bonecos, a ver desenhos animados, eu fico, fogo, ele está a ver bué tempo desenhos animados, será que isto vai fazer alguma diferença, algum problema no cérebro dele, na forma como ele se vai desenvolver? Uma pessoa está sempre, pelo menos eu estou sempre a pensar no que é que cada decisão que eu tomo em relação a ele vai poder influenciar no futuro, e tenho sempre muito medo que coisas que possam parecer inofensivas no dia-a-dia possam escalar a longo prazo e fazer com que ele fique ou faça ou se torne de determinada maneira. E essa pressão eu só sinto quando ele está em casa, porque quando ele não está em casa eu não tenho o controle, não é? Ele está na creche e eu confio imensamente na creche onde ele está e nos profissionais, nos educadores e nos auxiliares. Mas como não assisto por exemplo, aos momentos mortos, em que eles não estão a fazer nada particularmente interessante, como eu sei que lá eles não têm ecrãs, por exemplo, eu sei que eles quando têm-se uns aos outros, então podem brincar uns com os outros. Quando ele está em casa, ele depende totalmente de nós, dos nossos estímulos e das nossas decisões. E isso é uma pressão muito gigante e uma grande responsabilidade. Então é por isso que quando eu estou com ele, não me sinto de todo tranquilo, eu sinto que estou sempre em estado de alerta, não só para ver se ele não se coloca em perigo, se não faz asneiras, como também a tentar tomar todas estas decisõezinhas, tipo microdecisões de, ok, eu vou a reagir desta forma, eu vou dizer para ele fazer isto, eu vou pôr bonecos, não vou pôr bonecos porque senão ele fica ali o tempo todo, já está há bem tempo a brincar sozinho, será que está-se a sentir abandonado e aborrecido? Pronto, eu penso muito nestas coisas, e isto para dizer que o meu estado mais ansioso é quando ele está em casa, porque lá está, eu acho que é por... E a minha mãe já me disse que eu tenho que relaxar, por exemplo, porque eu já lhe disse que às vezes sinto muito overwhelm, porque eu quero ser sempre... quero ser a mãe mais perfeita que conseguir, quero ser a namorada mais perfeita que conseguir, quero ser a amiga mais presente que conseguir, quero ser uma boa filha, quero ser uma boa tudo. E a minha mãe já disse, tu se calhar, o segredo para tu ficares bem é deixares de tentar ser tão boa em tudo. Porque é impossível, e é verdade, eu tenho noção disso, mas no dia-a-dia eu não consigo evitar, principalmente no papel de mãe, porque eu sei o quão importante é a primeira infância. Eu sei que tudo o que nós somos, tudo o que nós nos tornamos para o resto da vida está assente na estrutura que é feita nos primeiros anos de vida. E por eu ler sobre isso, por eu estudar, por eu pesquisar isso, sei a importância que isso tem, o que é uma coisa boa, não é? Porque estou alerta e sei que vou tomar melhores decisões do que aquelas que eu tomaria se não tivesse essa informação, mas ao mesmo tempo coloca muito mais pressão em cima de mim. E se calhar eu devia relaxar em muitas alturas, mas eu penso, ok, ele só é pequenino uma vez. E se eu relaxar neste aspecto, e se lhe criar algum tipo de trauma, ou se fizer com que ele seja menos capaz de lidar com certas emoções, ou com certos contextos, com certas reações de outras pessoas, estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, como eu quero ser tão boa mãe, quero falhar o mínimo possível, não é? Como eu sei que todas as mães e pais querem, não é? Estou sempre em esforço. Eu acho que é esse o meu problema, eu acho que é por isso que me custa tanto ser mãe. Porque eu não quero ser uma mãe assim, eu não quero fazer os mínimos olímpicos e depois logo se vê como é que ele fica no fim. Eu quero dar-lhe as melhores hipóteses em tudo, seja em termos materiais, oportunidades, como na estrutura emocional dele, percebem? E não estou a dizer que, por exemplo, a Colleen que sente que se tranquiliza quando está com os filhos, não estou a dizer que ela não tem este tipo de preocupações, muito provavelmente tem, quase de certeza que tem, mas pronto, lidamos com isso de forma diferente, e é engraçado perceber como... Ainda hoje eu dizia isso na sessão de tatuagens que tive de manhã. É tão engraçado perceber como nós somos todos a mesma espécie, temos todos os mesmos órgãos, mas funcionamos todos de maneiras tão diferentes.
quer nas coisas mais involuntárias, como a forma como reagimos à dor de uma tatuagem, quer neste tipo de coisas mais subjetivas, de a forma como lidamos com certas coisas, como é que certas relações nos fazem sentir, como é que certos acontecimentos nos fazem sentir. E é muito esquisito, porque temos todos os mesmos componentes no corpo, não é? E pronto, é fixe perceber, fixe e complexo perceber que somos todos completamente diferentes. E pronto, olhem, vamos passar. Já que estamos a falar aqui de maternidade e do Duarte, vamos passar à pergunta da semana, que é: agora que o Duarte está mais crescido, sentes que a gravidez te deixou o corpo diferente para sempre? E eu gosto muito de falar sobre este tema, porque a forma como eu lidei com o meu corpo a partir do momento em que fiquei grávida foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu sempre quis estar grávida. Era um dos sonhos da minha vida, era passar por esse processo, e tendo já passado por esse processo, foi das coisas mais bonitas que eu já vivi e que vou ter saudades para todo o sempre. E embora eu não queira ter mais filhos, é daquelas coisas que eu tenho muita pena de pensar, tipo, eu não quero ter mais filhos, isso significa que eu nunca mais vou voltar a estar grávida, porque eu amei, eu nunca me senti tão bonita. E embora eu estivesse preparada para a eventualidade do meu corpo mudar, eu ainda tinha aquele receio de, e se o meu corpo ficar assim, ou ficar assado, e eu ficar com complexos, ou com mais complexos, porque embora eu nunca tenha sido uma pessoa assim com complexos extremos, toda a gente tem inseguranças, não é? Eu tinha inseguranças com várias partes do meu corpo, e se algo aconteceu a partir do momento em que eu fui mãe, foi ficar infinitas vezes mais confiante do que eu era antes. E é engraçado porque o meu corpo, para os padrões de beleza da sociedade, está mais imperfeito agora do que era antes. No entanto, eu sinto-me muito mais segura de mim, muito mais bonita. Não sei explicar, eu acho que é pelo facto de... Primeiro, o facto de eu ter ficado com estas imperfeições significam que eu passei por aquilo que eu sempre quis, que era uma gravidez, e que essa gravidez me deu o meu filho, que eu amo do fundo do coração, não é? Isso obviamente ajuda a relativizar as imperfeições e as marcas que ficaram. E depois também eu também olho para as minhas imperfeições do género, tipo, eu tenho isto aqui, tenho a barriga assim, tenho as mamas assado, mas eu tive um filho, portanto tenho desculpa para estar assim, percebem? E claro que não é preciso uma desculpa para uma pessoa ter ou ser de certa forma, pronto, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Mas respondendo à pergunta, sentes que a gravidez te deixou o corpo diferente para sempre? Sim, imaginem, eu na gravidez o meu corpo não mudou muito, eu sinto que a única coisa que aconteceu foi realmente a minha barriga cresceu muito, não é? Então, nesse aspecto, eu fiquei com a pele da barriga ligeiramente não, fiquei com a barriga mais flácida, mas eu sinto que com a gravidez em si foi a única coisa que mudou substancialmente. Agora, o que eu sinto que mudou mesmo, ou mais drasticamente o meu corpo, foi a amamentação. Mais, particularmente, a parte das mamas, não é? Como é óbvio. As minhas maminhas, coitadinhas, estão a ver quando vocês enchem um balão muito e depois quando os vaziam ele está todo assim meio estriçado, parece tipo uma uva passa ou uma piuga. Pronto, é mais ou menos esse o estado da situação aqui. E não nego que às vezes tipo olho ao espelho e fico bem, tipo, estão bem moles, estão bem descaídas, um dia gostava de as pôr no lugar, mas ao mesmo tempo não é de todo uma coisa que me deixe mais insegura do que eu era, percebem? Por exemplo, eu sempre tive algumas inseguranças com o meu peito por duas razões. Primeiro porque eu tinha um peito muito grande e depois porque era muito assimétrico. Eu tinha uma diferença muito grande entre uma mama e outra, tipo, se calhar o equivalente quase a 2 tamanhos no sutiã. E obviamente isso não me deixava particularmente confortável. E eu sinto que com a amamentação, isso, a parte da assimetria quase que não se percebe agora, o que é fixe.
Outra coisa que também aconteceu, que eu estou muito contente, é elas estão muito mais pequenas, que é aquilo que eu sempre quis, eu sempre disse. E sempre disse que faria depois de uma gravidez, e ainda bem que o fiz, porque eu não sabia o impacto que isso poderia ter no corpo de uma pessoa, então que não valia a pena eu estar a gastar dinheiro a passar por um pós-operatório quando depois da gravidez podia estragar tudo. Então eu sempre disse, depois de ter filhos, logo vejo, mas se as minhas maminhas continuarem como estão, eu queria muito fazer uma redução mamária, porque eu tinha uma mama muito grande e uma mama mais pequena, e eu queria muito pôr a mama maior do tamanho da mais pequenina. E eu agora tenho isso. Eu tenho as maminhas mais pequeninas e adoro ver-me agora com as blusas, porque sinto que agora o peito que eu tenho é mais proporcional à minha estatura do que era antes. Porque antes o que acontecia era, eu sentia que o facto de eu ter o peito maior fazia com que eu parecesse mais gorda. E obviamente não há problema nenhum em ser mais gorda, mas eu sentia que não fazia sentido para o meu tipo de corpo. Percebem o que eu estou a dizer? E agora adoro esse souvenir que a amamentação me deixou. Mas obviamente eu fiquei com a pele do peito muito partida, porque durante a amamentação, principalmente nos primeiros meses em que o bebê se alimenta exclusivamente do leite materno, pelo menos foi assim comigo, durante os primeiros 6 meses, eu tinha as mamas muito, muito grandes, e o Duarte mamava durante muito tempo. Então imaginem, eu começava com o peito super grande, super cheio, e ele mamava e aquilo encolhia, ou seja, há flutuações de tamanho muito grandes no mesmo dia, e obviamente, claro que há pessoas que passam por isto e não ficam com grandes sequelas, entre aspas, mas a maioria das pessoas fica com a pele muito partida, muito fininha, com muitas estrias, e o peito cai, e foi exatamente isso que me aconteceu. Então, eu sinto, isto para responder à pergunta, eu sinto que a amamentação mudou muito mais o meu corpo, esta parte do peito, do que qualquer outra coisa durante a gravidez. Mas isto é tudo tão subjetivo, gente. Tipo, há pessoas que ficam com barrigas gigantescas, cheias de estrias, todas partidas. Por mais que ponham creme, por mais que bebam água, é uma cena, grande parte é genética. Há pessoas que ficam com barrigas enormes e não ficam com estrias nenhumas e conseguem voltar à barriga que tinham muito facilmente, não ficam com a pele flácida. Isto depois também depende muito, lá está, da genética, do estilo de vida. Se vocês fizerem exercício físico, o corpo tem mais facilidade em voltar àquilo que era antes. Mas também, por um lado, é muito injusto pedirmos ao nosso corpo para voltar àquilo que era antes, porque nós não vamos ser as pessoas que éramos antes, em nada, no nosso estilo de vida, na nossa cena psicológica. Porque é que exigimos isso do nosso corpo? Tipo, termos filhos, tornarmos de mães e continuarmos a querer um corpo de adolescente ou de jovem adulta é um pouco injusto, e na grande maioria das vezes é muito irreal esperarmos que isso aconteça. Na maior parte não acontece e as pessoas ficam tristes, ficam com complexos muito grandes, acham que não podem vestir um biquíni na praia porque têm peles moles na barriga. E se eu senti isso antes de ser mãe, por exemplo, eu nunca tive uma barriga lisa, chamada barriga chapada, eu sempre quis e nunca tive. E sempre me incomodou, e era provavelmente a maior insegurança que eu tinha, à parte das costas, mas as costas era por causa do acne. A barriga era assim onde eu tinha mais complexos pelo formato do meu corpo. E hoje em dia eu estou-me a cagar, eu sinto-me muito mais bonita do que alguma vez me senti antes de ser mãe. E provavelmente as pessoas olham para mim, quer dizer, as pessoas não olham para mim, nós achamos sempre que as pessoas olham para nós, mas toda a gente está tão self-conscious dela própria, tipo, ai, a pessoa está a olhar para mim. As outras pessoas que nós achamos que estão a olhar para nós estão a pensar exatamente a mesma coisa. Portanto, no final, ninguém está a olhar para ninguém, e nós vivemos a vida toda atormentados por olhares fantasma. Voltamos aos fantasmas. E eu não sei se é por ter mais noção disso agora, ou se é simplesmente por eu ter feito as pazes com tudo, por todas as imperfeições que eu tenho agora terem sido por um processo tão bonito para mim. Eu estou-me a cagar para as imperfeições que tenho. Claro que, voltando a falar do peito, eu quero eventualmente fazer uma cirurgia plástica para
levantar um bocadinho, porque elas estão mesmo, coitadinhas, muito molinhas, a olhar para baixo, tristonhas, e gostava de um dia as levantar um bocadinho. Mas se isso nunca acontecer, eu estou na boa, porque estou mesmo na boa. E eu acho que foi uma das melhores coisas que ser mãe me trouxe, foi esta confiança, falando na questão estética, trouxe muita confiança, uma confiança que eu nunca tive. E que agora tenho, e acho que é uma coisa muito bonita. Passando então ao ódio de estimação da semana. Eu sei que este ódio de estimação vai ser muito pouco relatable, porque eu sinto que hoje em dia toda a gente gosta disto, que é a cor bege. Pronto, pausa dramática para vocês pensarem sobre o assunto. Eu odeio a cor bege em tudo. Eu não tenho roupa bege. Eu não tenho móveis bege. Quer dizer, móveis tenho, porque tipo, madeira meio que é bege. Mas tipo, eu sou incapaz de pintar uma parede de bege. A única coisa bege que eu uso no meu dia-a-dia é a base. E é porque a minha cara é bege, porque senão usava outra cor qualquer. Eu não sei explicar o que é. Eu acho que é... Eu acho que é por... Eu gosto muito de cor, não sei se é por vir de um background de artes, ter estudado artes, ter estudado a teoria da cor e ter usado muitas cores. Eu gosto muito de cor e a pior cor para mim é bege, porque é uma cor que não é bem nada. E eu sinto que é bué cor de velhota. Desculpem-me. Eu sei que bué gente está a ouvir isto e está a pensar, tipo, amiga, tu estás maluca, porque... Está muito na moda as cores nude, não é? E eu percebo, mas tipo, imaginem, para mim nude tem de ser um rosinha pastel, um cinzento, tipo... não, eu estou aqui a tentar dar a volta, mas a verdade é que eu não gosto muito de cenas nude. Pronto, era isto. Não tenho grande coisa para aprofundar. Eu não gosto da cor bege. Acho uma cor feia e que não... como é que se... Eu nunca me lembro desta palavra. Quando vocês querem dizer que uma coisa assenta bem na pessoa, esta coisa favorece. É isso que eu quero dizer. Eu sinto que é uma cor que não favorece praticamente ninguém. Mas há muita gente que se veste de bege. E pronto, eu não gosto. Era só isso que eu queria dizer. E o amor de estimação da semana é pôr perfume. Pronto, eu amo pôr perfume. Quando eu gravava vídeos para o YouTube todas as semanas, eu gravava cerca de 3 vídeos por semana. Hoje em dia isso parece-me uma loucura. Na altura era tipo, 3 vídeos por semana não é assim tanto. Hoje eu penso tipo, como é que eu tinha tempo para isso tudo? Eram bons vídeos. Mas pronto, isto para dizer que eu era incapaz de gravar sem pôr perfume. É quase que um ritual. Tipo, eu despacho-me, lavo a cara, ponho creme, maquilho, penteio-me e ponho perfume. Se eu não puser perfume, sinto que não estou... não acabei de me despachar. E é a minha parte favorita de me despachar. Eu estou meio que a vestir-me à pressa, a maquilhar-me à pressa, à espera do momento que vou pôr perfume. Não sei explicar, gosto mesmo bem. Pronto, vamos então acabar o episódio com a curiosidade da semana, que eu fiquei bué. Isto realmente, o mundo é bué feito para a maioria e não para a minoria, que é: cerca de 2.500 pessoas canhotas morrem todos os anos por acidentes causados por equipamentos ou ferramentas criados para destros. Sabem que eu penso sempre, não nisto, porque eu não sabia que as pessoas morriam, nunca tinha pensado nas coisas até esse nível, mas faz todo o sentido. Mas eu penso sempre nesta questão de ser canhoto, que deve ser bué chato, porque as coisas não estão feitas a pensar em canhotos, que é, quando estou a escrever, eu lembro-me bué, por exemplo, a minha prima é canhota, e eu lembro-me bué dela escrever com a mão assim toda torcida, porque senão, à medida que ela ia escrevendo, ia borrando o que tinha acabado de escrever, que é uma coisa que quem é destro nem sequer para pensar. E outra situação é quando estou a usar uma tesoura, porque eu sei que usar tesouras
às vezes pode ser uma cena um bocado complicada para quem é canhoto, porque às vezes as tesouras, acho que é aquela, eu não sei bem, lá está, porque eu escrevo com a mão direita, a minha mão dominante é a direita, então eu pertenço ao molde. Eu acho que é aquelas tesouras que têm a parte, o buraco do polegar é redondo e o buraco que vai o resto dos dedos é assim mais alongado, não é? Para encaixar bem. Eu acho que são essas tesouras que são lixadas para os canhotos usarem. Digam-me se é esse o caso. Eu acho que sim. Porque se for ao contrário, as pessoas... eu nem consigo pensar como é que se usa uma tesoura com a mão esquerda. Mas pronto, eu fiquei super surpreendida por esta informação, de pensar que realmente... Eu lembro-me na altura do Covid, quando se começou a dar as vacinas, que eu acho que nas instruções lá dos enfermeiros estava escrito para dar as vacinas no braço esquerdo das pessoas, porque é o que as pessoas usam menos. E de haver muita gente canhota a reclamar e a pedir para fazerem ao contrário, porque o braço dominante era o braço esquerdo e não queriam ficar com esse braço dorido e imobilizado. Em muitos sítios os enfermeiros se negarem a fazer isso, porque a verdade é que as instruções que tinham era dar no braço esquerdo. E com razão havia muita gente canhota revoltada, porque não se pensa nestas pessoas, que não têm culpa nenhuma, obviamente, e o mundo em muitas coisas que provavelmente eu nem faço ideia. Eu lembrei-me agora desta de escrever e de usar uma tesoura, mas de certeza que há imensas outras coisas que realmente acabam por ser mais difíceis ou mais perigosas, como se vê pelo facto de 2.500 pessoas morrerem por ano por usarem ferramentas concebidas a pensar única e exclusivamente em pessoas destras. É bué. Lamento muito. E espero que as coisas evoluam de forma a serem mais inclusivas neste tipo de coisas, que parecendo que não influencia tanto o dia-a-dia das pessoas. Portanto, olhem, é isto que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu senti que estava meio taralhoca hoje a falar, peço desculpa, mas uma pessoa não pode estar sempre inspirada, não é? E pronto, vemo-nos para a semana. Um grande beijinho, gosto muito de vocês.